Graça e paz, igreja, tudo bem com todos vocês? Bom dia, estamos na manhã de sábado, vamos continuar estudando Apocalipse no capítulo 4, amém? Ontem nós ouvimos falar sobre a mensagem às igrejas, né? E hoje vamos falar aí, dando sequência do capítulo 4. Antes de a gente começar, eu queria te pedir, vamos orar nesse momento para Deus abençoar as nossas vidas, amém? Diante dessa mensagem que vamos receber de Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, revelar a Tua palavra a nós, fazer com que o nosso coração seja impactado por essa mensagem, Senhor Jesus, transformado por essa mensagem, Senhor. Nos ajuda, Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que hoje seja um dia maravilhoso, que essa seja uma introdução, um pão diário maravilhoso que teremos aí, que vai estar nos trazendo bênçãos durante os desafios dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, o livro de Apocalipse é um livro bem complexo, na verdade, é bem desafiador, porque nós temos revelações acerca daquilo que virá, revelações do futuro, para aqueles que estão aqui na terra, e também revelações para aqueles que viverão na glória, viverão o propósito pelo qual Deus nos criou na eternidade. E isso é um desafio. O descortinar dessa revelação, ele só ocorre mediante Deus. E muitas pessoas leem Apocalipse, teorizam. Eu, particularmente, a minha opinião em relação ao livro de Apocalipse é que, para mim, ele é um livro que fortalece a minha fé e a minha esperança de que Deus, Ele é justo e que Ele governa sobre tudo e que Ele tem controle sobre tudo. Isso, para mim, é uma coisa muito evidente no livro de Apocalipse. Independente se a gente está falando de pré-tribulacionistas, tribulacionistas, pós-tribulacionistas, enfim, né, que acreditam se a igreja, ou aqueles que acreditam, né, que a igreja, de certa forma, vai passar por uma tribulação antes, durante ou depois, né, explicando aí o que eu disse, de Cristo voltar pela segunda vez. Amém? Bom, passando aqui um panorama sobre o livro de Apocalipse, Apocalipse é o único livro de caráter apocalíptico, apresentando em forma de carta e de julgamento a salvação e renovação de todas as coisas. Se a gente for resumir uma palavra-chave, o livro de Apocalipse se trataria da soberania de Deus. A data provável desse livro é de 96 depois de Cristo, né? O texto-chave é Apocalipse 1, versículo 19. A fonte desse livro é da visão de João na ilha de Patmos. As características literárias se tratam de um livro simbólico e contextualizado. O uso frequente de elementos simbólicos baseados no livro do Antigo Testamento, nos livros, né, do Antigo Testamento. As profecias relacionam-se às dificuldades dos cristãos da época, como o culto ao imperador, que é relatado em vários capítulos aí de Apocalipse. A ênfase desse livro é a soberania de Deus, que se revela de forma direta no capítulo 1, e rege a igreja no capítulo 2 a 3, e está sobre tudo o que existe, de 4 a 19. Ele julga o povo, né, sobre a questão de julgar o povo no Apocalipse 20, e garante que a palavra se cumpre no caso de Apocalipse 21 a 22, tá joia? Uma das curiosidades, para a gente poder fechar esse panorama, o título original do livro, dado pelo apóstolo João, é, em grego, Apocalipsis, Lessou Christou, uma revelação de Jesus Cristo, sugerindo tanto uma revelação sobre como feita por Jesus Cristo, apesar de pouco vinculada ao Apocalipse em comparação a Ezequiel e Daniel. O livro de Isaías é alvo de referências por João cerca de 70 vezes. Olha só que interessante. A principal aplicação desse livro para nós perseverar. Se trata de persevere na fé para receber a coroa da vida quando o Senhor soberano derrotar de vez todo o mal e fizer nova todas as coisas. Amém. Bom, temos aí uma série de mensagens voltadas a esse entendimento. Abra sua Bíblia então no capítulo 4, amém? E vamos dar um prosseguimento aí, depois nós vamos ler todo o capítulo, depois nós vamos bater
versículo por versículo, tá joia? Deixa eu abrir aqui na minha versão NA, para a gente seguir enquanto você já está abrindo a sua Bíblia aí. Quando a gente... Isso. Pronto, Apocalipse 4. Aqui na minha Bíblia está a visão do trono de Deus. Em algumas outras versões está adorando a Deus no céu. E aqui continua. Opa, eu estou na versão ARA. NA, vamos lá. Versículo 1. E a gente vê aqui a seguinte descrição de João: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta. Ao falar comigo disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jasper e ao sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os viventes e os 24 anciões, se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém. Amém, Senhor Deus, nos ajuda a compreender a tua palavra nesse momento. Bom, eu lendo esse versículo aqui, é interessante a gente observar essa revelação que é dada para João. Justamente ele, que está numa situação onde foi, de certa forma, isolado na sua época, e em uma ilha, preso, e a gente percebe que Deus, ele se revela para ele no momento de crise, no momento de dificuldade. Quando a gente lê o capítulo 4 de Apocalipse, de 4 a 5, a gente percebe que ali a gente tem um registro, um vislumbre da glória de Cristo, Aqui nós vemos a sala do trono do céu. Deus está no trono e orquestra todos os eventos que João registra. O mundo, ele não está operando fora do controle de Deus. E vamos ler o versículo 1 aqui, O versículo 1 fala assim: depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como a de trombeta, ao falar comigo disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O interessante é que antes
ele está falando de uma segunda revelação. Quando ele fala depois dessas coisas, existe uma primeira. E a primeira revelação se trata de Cristo, se trata daquele que conhece a igreja, daquele que anda no meio da igreja, que sabe as dificuldades da igreja, que entende a realidade e que é a solução para a igreja nesse momento, né? Compreender essa visão do trono de Deus é algo muito importante. Compreender essa revelação de Deus é algo muito importante, porque quantos de nós não caminhamos numa direção de enxergar o propósito, não é? Aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz tomar posição todos os dias, de certa forma é o que nos define, né? E nós fomos feitos para um propósito por Deus, e esse propósito ele está vinculado com uma motivação, e a motivação do cristão qual é? Se não dar glória àquele que nos criou. Imagina só, se Deus não tivesse pensado, se Deus não tivesse arquitetado, planejado alguma coisa, hoje você não existiria. E Ele projetou você para viver algo maravilhoso. A igreja, ela sofre mediante o fato de a humanidade ter pecado desde o início. E as tribulações vinculadas a todo esse contexto, né? Elas se culminam num determinado ponto. A gente está falando de uma pessoa aqui que estava presa e estava isolada numa ilha, e de repente ali ela tem uma revelação de Deus. Em meio a um contexto onde a igreja é perseguida, em meio a um contexto onde pessoas morrem por ter a fé em Deus, a gente vê ali Deus se revelando para João e falando sobre aquilo que há de vir. E tem tantas pessoas que procuram saber como as coisas ocorrem, né? Eu quero saber aí, descobrir o que aconteceu, de onde o universo vem, de onde as coisas que existem vieram. E aqui, o próprio Deus, o Criador, se revela para o homem, explicando, né, cada uma das coisas. A primeira voz que João ouve, que soava como uma trombeta, era a voz de Cristo, conforme a gente pode ver no em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 11. E 4 vezes no livro de Apocalipse, João diz que estava em espírito. A gente também consegue ver isso nesse capítulo, no capítulo 4, versículo 2, no 17:3, no 21:10. E essa expressão, ela significa que o Espírito Santo estava dando a ele uma visão sobre situações e eventos que o apóstolo não poderia ver com a mera visão que ele tinha, visão humana. E toda verdade, profecia, vem de Deus, através do Espírito Santo de Deus. E no caso, observar a realidade dessa forma é interessante, porque nós, como seres humanos, queremos às vezes ter uma noção do que nos cerca, e nós tentamos entender conforme a nossa perspectiva, a nossa mente, a nossa inteligência, e a gente nunca vai conseguir entender aquilo que é fruto da revelação de Deus, e o futuro pertence a Deus, né? Deus, ele está além das nossas perspectivas, e a gente percebe aqui o próprio Deus trazendo essa revelação para João. Quantas vezes a gente se baseia a nossa fé, né? A gente baseia a nossa fé naquilo que a gente vê, né? Eu gosto sempre de falar dessa metáfora da minhoca e da bota, né? Que a minhoca, ela só tem 2 sentidos, olfato e tato. E se você quiser mostrar para ela como é uma bota, ela não vai nunca conseguir ter a perspectiva que você, ser humano, tem, porque você enxerga, você ouve, você tem tato como a minhoca, olfato como a minhoca, mas você tem a visão, e isso faz toda a diferença na compreensão do que existe, do que você está ali presenciando. E aqui, no caso, João, ele é tirado de uma realidade, da realidade do homem, e ele é levado para uma realidade onde ele não habita, onde ele não está presente, e ele procura explicar aquilo com base nas suas palavras, né? O que ele está vendo. E não é possível para o homem ter uma revelação de Deus sem a direção do Espírito Santo. A gente vê nos nossos tempos, nos tempos de hoje, né, várias pessoas que buscam saber do futuro através do cosmos, buscam saber do que está acontecendo, de como o universo foi criado através da ciência. E é interessante para o homem tentar entender essa realidade. Entretanto, nós só sabemos aquilo que Deus revela.
Nós só compreendemos aquilo que Deus revela, que o Criador fez. É interessante que quando você tem uma filha, né, no meu caso, você olha para a criança e você fala assim: nossa, eu criei, né, eu, minha esposa, nos juntamos, nós criamos essa criança, mas eu não tenho controle sobre as suas características. É algo que está aqui codificado dentro de mim, né? E ela sai com as minhas características, ela sai com a beleza da mãe, né? Mas ela, de certa forma, não está sob o meu domínio no sentido de ser criada. Eu não consigo saber como, eu não consigo alterar a forma que ela está sendo criada. A gente sabe que a ciência hoje, ela procura criar crianças, né? De certa forma, aí a ciência, de alguma forma, né? Procura criar, ajudar no nascimento, ajudar durante a gestação, né, para que a criança não nasça com algum problema. Por isso que tem uma série de vacinas que às vezes a mãe toma, vitamina que a mãe toma para poder ajudar. Mas Deus, ele criou dessa forma, e isso expressa o propósito de Deus. O fato de você criar uma criança, ensinar uma criança, né, de você caminhar com essa criança até que ela se desenvolva como adulto, isso tem a ver, com certeza, com o projeto de Deus, porque Ele te criou com um propósito, né? E nós criamos os nossos filhos com um propósito. E então, aqui é interessante porque eu vejo Deus como um paizão, né, trazendo a revelação do que vai acontecer, né? Quando a gente busca e caminha na direção de Deus, a gente percebe que existem várias situações que destroem um pouco a nossa fé. Será que isso vai acontecer dessa forma? Será que Deus, ele vai estar comigo nessa dificuldade, nessa tribulação, nessas circunstâncias? E isso são coisas que realmente trazem medo sobre as nossas vidas. E a esperança, né, a fé em Deus, a fé em quem Deus né, saber que Deus criou todas as coisas, saber que Deus criou o universo, saber que Ele está no controle de tudo, nos dá a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nos dá a força para enfrentar o medo diante das adversidades. E aqui, justamente no momento onde o João está ali isolado naquela ilha, né, ele tem essa revelação, e eu vejo que isso deve ter vindo, né, eu fico aqui imaginando que isso deve ter vindo sobre a mente dele como um refrigério, né? Imagina só, né? A gente tem a história de Paulo e Silas, que presos, eles cantam ali, eles começam a adorar a Deus e as cadeias são quebradas. E a gente tem João aqui, no seu fim de carreira, naquela ilha, ele sendo também abençoado por Deus, né, com essa revelação maravilhosa. Talvez, né, a gente possa afirmar, com base nesse contexto, que aqueles que conhecem a palavra de Deus, mediante as suas dificuldades, independente das dificuldades que eles passem, né, Deus, ele não desiste de nós e ele revela aquilo que vai acontecer às nossas vidas. No caso aqui, João recebeu uma revelação daquilo que aconteceria na igreja, né, mas o propósito de Deus, ele é variado e individual para cada um de nós, né? Deus, ele sabe a dificuldade que você enfrenta para poder criar sua família. Deus, ele sabe a dificuldade que você enfrenta para poder manter a sua casa. Ele sabe a dificuldade que você enfrenta para poder se manter firme num mundo onde ele cada vez mais tenta te iludir, tenta te cativar, tenta te controlar. Ele sabe dos desafios da vida. E a fé em Deus nos fortalece diante dessas batalhas. A fé em Deus nos traz refrigério em tempos de angústia. E nesse momento aqui, eu vejo algo muito parecido na vida de João. Embora a visão aqui é do fim dos tempos, da esperança, da glória, né, da esperança que nós temos na eternidade com Cristo, e por aí vai. Quando a gente verifica ali no capítulo 4, né, vamos lendo aqui assim, depois, no versículo 1, depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, que era como a de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha só que interessante. E imediatamente eu achei no Espírito,
Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. Estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Quem são esses 24 anciões? Pelo fato, no caso de haver 12 tribos de Israel, e no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento, é provável que os 24 anciões presentes nessa visão representem todos os remidos de Deus, de todos os tempos, tanto anteriores quanto posteriores à morte e à ressurreição de Cristo. Eles, no caso, simbolizavam todos aqueles que, tanto judeus quanto gentios, que agora fazem parte da família de Deus. Os 24 anciões nos mostram que todos os remidos do Senhor estavam adorando a Ele. E o que significa trono? Senão poder, controle, domínio. E quando eu olho para esse versículo 4 e a gente identifica, no versículo 2, imediatamente me achei no Espírito, e aí deixa eu ver aqui o que ele fala. E alguém estava sentado no trono, ele fala isso no versículo 2, e ele tem a revelação do trono. Imagina só, a gente falou aqui do que está sendo representado pelos 24 anciões, mas a gente percebe ali o domínio, o controle de Deus. E nós hoje, nos dias de hoje, nós cantamos tantas músicas que declaram o reino de Deus sobre as nossas vidas, tem muitas músicas. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Você conhece essa música? Correrei para ti, meu Senhor. São vários louvores que nós entoamos, que declaram o reinado de Deus sobre nós. Mas quantos de nós realmente não agimos de forma onde Deus ele não reina na nossa vida? Deus ele não é Senhor da nossa vida. E olhar para uma visão e ver Deus no trono, isso é muito forte. Porque a gente não está falando aqui de um trono que tem a ver só com a sua própria vida. A gente está falando um trono, um poder, alguém que reina sobre tudo e todos. Isso é intenso e grande. A maldade do homem ela pode prevalecer nessa terra durante um curto período de tempo. Deus ele é eterno. Ele é dono do presente, do passado e do futuro. E ele aqui na visão de Apocalipse está sendo visto como o rei, como alguém que está no controle. E isso é uma coisa que nos dá esperança. Às vezes nós somos vítimas de injustiça e queremos agir com a justiça das nossas mãos, Às vezes nós caminhamos no mundo e nós vivemos diante de muitos obstáculos, e às vezes a gente se coloca numa posição de agir conforme o controlador e rei desse mundo, Quando eu digo mundo, eu falo mundo no sentido de tudo que existe, tudo que impera, no universo, em todo lugar, Então a gente sabe que o mundo que nós vivemos hoje, segundo a palavra, ele é um mundo que está caminhando numa direção da permissão de Deus, porque o pecado está envolvido em todo o planeta Terra, mas o sangue de Jesus ele nos limpou, nos lavou, nos curou, e a consequência das atitudes que tomamos, elas serão julgadas, As atitudes que nós tomamos serão julgadas, e nós pagaremos um preço diante disso. Existem as consequências dos atos que cometemos e colhemos essas consequências aqui na terra, mas quando nós morrermos e formos julgados, por Deus, Ele vai olhar para tudo que aconteceu e Ele vai dar o veredito final. Muita gente vive a vida inteira acreditando que não deve prestar contas para ninguém, mas eu te desafio a hoje, abrir os teus olhos nesse sentido. Será que você caminha numa direção onde você acha que todas as decisões que você toma não geram consequências? Será que você acredita que tudo que você está plantando aqui nessa terra não vai ter nenhum tipo de colheita, Talvez você pense assim, poxa, eu conheço gente que
enriqueceu de forma ilícita, desfrutou da vida de uma forma extremamente luxuosa e morreu. Ele viveu bem, né? Mas o juízo final o aguarda, e Deus, ele sabe exatamente o que falar, o que dizer e como julgar, né? E nós estamos diante do tribunal de Deus, né? Todos criados, né? Toda criatura de Deus está diante do tribunal de Deus. O que faremos, né, diante desse tribunal? A justiça de Deus, ela sempre vai prevalecer. Nós aqui na terra, nós caminhamos em prol de resolver os nossos problemas terrenos, de resolver os nossos problemas nesse curto período de espaço de vida que temos, de 90, 100 e tantos anos, né? Tem gente que ainda vive por 110, 120, não sei nem se 130 anos, mas é muito curto esse prazo. E o mundo, ele ainda existe, ele ainda está aí, né? E Deus, ele tem um propósito com tudo isso. Cuidado com o fato de você caminhar numa direção onde você acredita que a vida só é esse curto período de tempo. Deus, ele revela o futuro para João, e esse futuro pertence a todos nós, seja para um futuro de condenação diante daquilo que fizemos de errado aos olhos de Deus, ou de redenção. Amém? Bom, no versículo 4 a gente declarou aí o que são esses 24 anciões, e no versículo 5 ele continua: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Em Apocalipse 5, os relâmpagos e os trovões estão conectados com eventos significativos no céu. E no caso aqui, eles nos lembram dos relâmpagos e dos trovões que começaram sobre o Monte Sinai, quando Deus deu a sua lei para o povo, lá em Êxodo 19:16. Com frequência, o Antigo Testamento, ele usa estas figuras para refletir o poder e a majestade de Deus. A gente pode ver isso também, se você depois quiser consultar, no Salmos 77, versículo 18. Os 7 Espíritos de Deus são outro nome para o Espírito Santo. Em Zacarias 4, de 2 a 6, fala um pouco sobre essa realidade. Onde, no caso, as 7 lâmpadas, como as 7 lâmpadas de fogo desta passagem, são equiparadas ao precioso Espírito Santo, que é um só. É interessante que no templo do tabernáculo existia ali a menorá, que eram 7 velas, e esse fogo que vinha dessas 7 que ia para essas 7 velas, era o fogo do altar do sacrifício, que ficava antes desse santo lugar, que era o lugar onde ficava ali a menorá, né? Menorá, a mesa dos pães da propiciação, o altar do incenso, aí tinha o véu e tinha a arca do Senhor no Santo dos Santos, né? E fora dessa tendinha, lá no pátio, tinha o altar do sacrifício, onde as pessoas ali pediam perdão diante dos pecados que elas cometiam, só que por meio ali do símbolo, né, de um animal sendo ali sacrificado, né, para representar de certa forma aí, o pecado e também o pagamento desses pecados das pessoas, né? Então é interessante que Deus, ele segue toda uma linha, né, de entendimento desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E isso é interessante porque a gente fala que Deus não muda, né? Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. E da mesma forma que ele agiu no tabernáculo, a gente vê nos símbolos isso se confirmando aqui, né? Então, uma visão que eu acho interessante é que quando a gente fala de tabernáculo, de templo, do lugar onde Deus está, da presença de Deus, a gente tem uma leve compreensão do que é a presença de Deus através da história do tabernáculo, do templo do Senhor. Mas eu achei fantástica a fala, né, a interpretação de algo no seguinte sentido: quando o povo de Israel ele pecava, ele tinha que ofertar, né, como a gente falou, um animal, e esse animal ele era sacrificado no altar do sacrifício, só para poder falar dessa história. E o sacerdote, ele
aparentemente estava ali para fazer todo esse processo, e depois que ele fazia esse sacrifício, tinha ali a pia de bronze, né, que a gente acredita que ele ali fazia a sua asepsia, se limpava, e depois ele passava para o santo lugar, onde tinha a menorá com as 7 velas, né, parecendo um castiçalzinho, e tinha, como a gente falou, o altar do incenso na frente e a mesa dos pães do lado direito. E o altar a menorá, segundo alguns teólogos, representa a luz, né, do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus fala que quem revela a palavra para nós, que quem nos convence, na realidade, do pecado, né, é o Espírito Santo de Deus. E muitos afirmam que essa menorá, ela representava o Espírito Santo de Deus, que iluminava o quê? A mesa dos pães, o altar do incenso. Em que sentido isso? Porque a mesa dos pães tem a ver com o pão da vida, que é Cristo, né? E o altar de incenso representa as nossas orações. Então, quando nós temos a revelação do Espírito Santo de Deus diante daquilo que está errado em nós, nós nos alimentamos da palavra de Deus, do pão da vida, que é Cristo, né? Nós somos aí constrangidos a orar diante de Deus, né? Para poder pedir perdão e nos redimirmos ali, né? Falarmos com Deus diante daquilo que vivemos. Só que no passado existia um véu que impedia que a gente tivesse acesso à presença de Deus, à Arca da Aliança, né? Que ali dentro tinha uma série de elementos, né? Tinham querubins em cima da tampa do propiciatório, né? E anualmente o sacerdote ele fazia um sacrifício, que ele aspergia sangue na tampa dessa arca, nesse santo lugar. O sumo sacerdote, era só ele que podia entrar fazendo esse sacrifício em prol do povo. E hoje, né, a gente percebe que o véu foi rasgado, e Jesus, ele é o nosso intermediador ele é o intermediador entre Deus e os homens, né? O sangue dele nos deu livre acesso, né? Ele é o sumo sacerdote no céu, né? Ele nos intercede por nós com Cristo, com Deus. E eu estou falando sobre tudo isso para que nós prestemos atenção na seguinte questão aqui. O Espírito Santo de Deus, ele revela a palavra de Deus para nós. Ele mostra a verdade que está dentro de nós. E para que Deus ele reine nas nossas vidas, nós temos que nos render a essa realidade, a essa verdade. E quando nós enxergamos dentro de nós aquilo que está errado, nós deixamos Deus trabalhar e nos limpar, e nos lavar. Mas muitas pessoas decidem por continuar sujos, continuar imundos, e não identificar que aquilo vai gerar uma consequência lá na frente. E no coração de muitas pessoas, Deus ele não reina. E aqui na palavra de Deus a gente percebe que, independente de você deixar reinar e você não deixar reinar, Deus ele é soberano, Deus ele é rei, Deus ele tem o domínio, o controle, e tudo está sobre o julgamento de Deus. Não tem como nós corrermos disso, não tem como a criatura correr ou fugir do propósito do seu Criador. Isso é algo inegável. E olhar para a revelação de Apocalipse 4 tem a ver com entender o domínio e o controle de Deus. Pode ser que você está ouvindo isso daqui e você fala assim: poxa, eu não sou muito chegado em estudar Apocalipse, mas eu não entendo muito, é muita palavra difícil. Mas entenda uma coisa, nesse livro aqui se trata muito sobre a soberania de Deus e sobre a revelação futura daquilo que vai acontecer diante daqueles que amam a Deus. Consequentemente, é inegável que aqueles que não amam a Deus, naqueles que não colocam Ele como Senhor das suas vidas, um dia eles não terão opção. Todos nós estamos sobre o juízo de Deus. Todos nós caminhamos diante das regras de Deus. Ninguém consegue explicar, mas a gravidade funciona porque alguém definiu que ela fosse assim. Ninguém consegue explicar, né? Quando eu falo ninguém, é aqueles que não conhecem a Deus, né? Mas existem leis e regras fisiológicas dentro de você que definem se você vai estar feliz, triste, alegre. Só que a prática, a convivência, a comunhão, o propósito,
A execução do propósito pelo qual você foi criado no dia a dia, seja eu nasci com necessidades, eu tenho que me alimentar, eu tenho que me relacionar, eu tenho que amar, eu tenho que me multiplicar no sentido, né, de criar uma família, né? Quando você caminha nessa direção, você está vivendo o propósito de Deus. Quando você caminha contrária a essa direção pela qual você foi criado, você tem uma colheita muito árdua para poder viver diante disso, né? Então aqui a gente sabe que Deus ele está no controle de tudo. Já no versículo 6, a gente vê lá: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O vidro, no caso aqui, ele era um elemento, né, era muito raro nos tempos do Novo Testamento. E o vidro cristalino, o cristal, era praticamente impossível de se encontrar. Quando a gente vê assim, né, o mar de vidro, no caso, destaca tanto a grandeza quanto a santidade de Deus, nesse caso. Então é interessante aqui que a descrição da glória de Deus, ela está atrelada a uma série de elementos, né, da sua época, né, contextos da época, né? É bem interessante essa descrição aqui sobre o capítulo 6. E no versículo 6 ao 7, né, vamos ver o 7 aqui, como é que ele continua. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Assim como o Espírito Santo é visto simbolicamente nas 7 lâmpadas do fogo, como a gente falou, né, na menorá, os 4 animais representam os atributos, as qualidades e o caráter, no caso de Deus. Essas criaturas não são animais reais, assim como os querubins, a mais alta ordem, no caso dos anjos, né, que acredita-se. Eles guardam, no caso, o trono de Deus, conduzem os outros em adoração e proclamam a santidade de Deus. Os atributos de Deus simbolizados na aparência animalesca, no caso dessas 4 criaturas, são a majestade e o poder. No caso, são a majestade e poder, no caso, na figura do leão, a fidelidade, no caso da figura do bezerro, a inteligência na figura do ser humano e a soberania na questão da águia. No caso, o profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, ele viu 4 criaturas semelhantes em uma de suas visões. Se você quiser conferir, você pode abrir Ezequiel, capítulo 1, do versículo 5 ao 10, tá bom? No caso, vamos continuar lendo? E em 4 seres viventes, a gente vê os seres viventes sendo descritos, né, no versículo 7, aí vai no 8 aí seguindo. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor por dentro, e não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir. Interessante que nessa visão, é dessa forma que a gente está vendo esses seres viventes em volta do trono, e a gente na arca, né, da aliança, a gente percebe que a tampa da arca, ela tem ali querubins com as asas, né, é como se tivessem protegendo alguma coisa ali, né, cobrindo a glória de Deus, né, protegendo, não protegendo a glória de Deus, mas cobrindo a glória de Deus, né. Interessante essa semelhança. E no versículo 9 ele fala: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam os que vivem para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Olha, esse versículo aqui é tão majestoso, que a gente percebe que o rei, qualquer rei da nossa terra, né, aqui a gente está falando de 24 anciões, né, mas a gente percebe que o rei na nossa terra, ele usa uma coroa, e a coroa representa a glória do rei. E a gente percebe aqui todos os 24 anciões diante de um trono, e eles pegando as suas coroas, a sua glória, e entregando diante de Deus, né? E ainda cantando, dizendo, né,
Tu és digno, Senhor. Proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Eles reconhecem a glória de Deus e eles declaram que Ele é Deus deles. E eles dizem: Você é digno, Senhor, de receber a glória. Eles dão a glória a Deus, a honra e o poder, ou seja, todo o mérito que eu tenho naquilo que tenho é teu, toda a glória é tua. E eles afirmam o propósito pelo qual eles fazem isso: porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu olho para essa história, toda vez que eu olho para a palavra de Deus e eu vejo pessoas falando da glória de Deus, eu vejo pessoas falando do poder de Deus, e entregando a glória a Deus, eu tenho uma historinha assim de criança na cabeça que me aparece. Teve um tempo atrás, muito tempo, eu não sei nem o nome desse filme, que mostra um cientista, e esse cientista ele cria um robô. E esse robô, ele cria e programa o robô para ser um robô muito amigo, muito, assim, um robô útil, né? E esse robô, de alguma forma, ele desenvolve um sentimento, né? E tudo que ele faz tentando ajudar pessoas, ele faz tentando ajudar o ser humano, né? E chega um ponto que um outro homem vem e ele descobre que esse homem criou esse robô, e ele vai lá e coloca dentro do coração daquele robô algo mais egoísta. E esse robô começa a destruir, a prejudicar vidas, a fazer coisas que não são algo pelo qual o seu projetista original fez. E para aquele que criou o robô, ele fala assim: para que eu vou permitir que isso exista, né? Ele acaba tendo uma dura missão, e a gente percebe isso no filme, de eliminar por completo a sua criação, porque não faz sentido existir algo que não serve para o seu propósito. E quando eu olho quando eu olho Deus, né? Posso falar pessoa porque Deus não é uma pessoa, né? Mas quando eu olho para Deus, eu observo que Ele tem um intenso amor e propósito por ter nos criado. E é inegável que Ele deu o poder da vida e deixou o poder da vida nas nossas mãos. Porque se eu quero viver conforme a direção da palavra de Deus, eu vivo. Se eu não quiser, eu não vivo. A igreja, ela não obriga ninguém a ser uma pessoa de fé em Deus. O mundo, ele não te obriga, né? Mas caminhamos numa realidade onde temos a escolha. E Ele se revela de uma forma por um motivo. Ele está estampando em todo canto do universo, do mundo. Ninguém pode dizer que Deus ele não se revela, porque Ele se revela. A moralidade dele se revela, o amor dele se revela através de nós que somos pessoas falhas, né? Pessoas que são de certa forma que temos uma debilidade moral, né? Por não termos essa facilidade de caminhar na direção de Deus, né? Essa carne que nos puxa sempre para o lado errado, né? Mas Jesus, ele vem e nos liberta de tudo isso, e a palavra de Deus, ela é clara, é bem evidente em todo mundo. É difícil de você, no Brasil, chegar e perguntar quem é Jesus, é difícil você não ver uma resposta equivalente a quem é Jesus, né? E olhar para tudo isso é uma realidade que, às vezes, assim, eu tive a oportunidade de conhecer regiões diferentes do Brasil, de ir para a Europa, de ir para Israel, e me chocou em compreender uma realidade que eu não... Compreender uma realidade onde existem pessoas que não conhecem Jesus. Compreender uma realidade onde existem pessoas que não fazem ideia da mensagem do Evangelho, que veem o propósito de Deus como algo que não foi desenvolvido ou criado, né? Bem distante, algo bem distante da palavra de Deus. A gente é cercado por várias religiões, a gente é cercado por várias seitas, doutrinas, que não são as doutrinas de Deus, que não são as palavras de Deus, palavras que existem para nos confundir diante do propósito, palavras que existem para poder nos cegar. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, aquele que revela a verdade para nós, aquele que mostra o que está de errado em nós, que o Espírito Santo de Deus, ele age no seu coração e revela a verdade. Ele mostra diante dos seus olhos aquilo que está errado. E você tem uma postura diante da sua vida, da sua carreira de vida, você toma uma postura diante disso. Você ignora ou você abraça. E abraçar essa realidade é algo que é importante para nós. Abraçar essa realidade
para o cristão é algo que muda a sua vida, muda a sua história, muda a sua realidade. E olhar para o poder de Deus, para a glória de Deus e ver o cuidado que Ele tem conosco, ver o fato dele não mudar durante a história, Ele sempre ser o mesmo, perceber que o poder dele não muda, que Deus antes não tinha menos poder do que hoje, que Ele é o Todo-Poderoso e continua tendo poder, só me faz enxergar que a dificuldade de nós compreendermos o Criador e o propósito da sua criação está dentro de nós. Olhar para isso faz eu entender que a única pessoa que pode vetar o futuro maravilhoso que Deus revelou para João sou eu. Se eu olhar para essa ministração que Deus fez ao coração de João, para essa revelação que Deus permitiu ao coração de João, e eu não deixar essa mensagem entrar dentro do meu coração, eu não enxergar essa verdade, eu não vou viver na minha vida o melhor de Deus para mim. Se eu não abrir os meus olhos e deixar o Espírito Santo de Deus falar comigo e ouvir o que Ele tem a dizer, eu vou viver algo muito ruim na minha vida. Eu vou viver talvez cego por toda a minha vida. Em algum momento da sua vida, Deus Ele falou ao teu coração, você entendeu exatamente o que era certo, o que era errado, quem é Deus, e talvez você tenha tomado a postura de ignorar, porque você talvez tenha sido ludibriado pelas coisas desse mundo, pelos manjares desse mundo. Mas hoje eu queria te convidar a tomar uma postura diferente. Nada do que foi feito sem um propósito. Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida. Às vezes você caminhou numa direção onde tudo que você decidiu e tomou e fez foram caminhos errados diante de Deus. E talvez você olhe para a tua vida hoje e você fala assim, eu não tenho mais jeito, porque eu decidi isso, porque eu pensei isso, porque eu falei isso. Eu queria dizer para você que existe esperança para a tua vida. Existe esperança para o projeto de Deus, para você que é um projeto de Deus. Toma hoje uma decisão na sua vida, nessa manhã, de mudar a tua história. Toma uma decisão hoje, nesta manhã, de mudar a tua vida e se entregar para essa palavra de Deus. Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer fazer você ver sentido naquilo que Ele criou. O mundo, ele chega ao ponto de deturpar o sentido original daquilo que Deus fez para nós. Você enxerga a felicidade de uma forma diferente, você enxerga o propósito do relacionamento conjugal de uma forma diferente, do relacionamento com amigos de uma forma diferente, porque tudo visa um interesse egoísta. E quando a gente olha para a palavra de Deus, vendo 24 reis, né, se é que eu posso dizer reis, porque eles estavam ali com coroas, 24 homens, anciões, com a sua glória, entregando a glória para Deus. Gente, Deus ele não estava recebendo a glória porque Ele obrigou os 24 anciões. Eles estavam dando porque eles entendiam quem era Deus. Eles entendiam e sabiam, eles conheciam a majestade de Deus. O reino de Deus não é algo que é controlado por uma obrigação. Você não serve a Deus porque você é obrigado. Você não ama a Deus porque você é obrigado, porque Deus ele vai te levar para o inferno. Não tem a ver com isso, se você não seguir as regras dele. Você ama a Deus porque você entende que o seu desejo egoísta é um posicionamento errado. Você ama a Deus porque você entende que a direção de Deus é o melhor para a tua vida. É semelhante àquele que acredita que roubar é melhor do que trabalhar. Como é bom trabalhar, receber um salário e gastar o seu salário com base naquilo que você fez de forma justa. Esse dinheiro eu tenho porque eu suei, trabalhei por ele. Então eu posso gastar isso aqui porque o dinheiro é meu. Eu conquistei com o suor do meu rosto. Como é difícil, não é verdade? Tentar entender como um ladrão acredita que aquilo que ele conseguiu roubando do outro tem mais importância do que aquele que luta e trabalha de forma justa para alcançar alguma coisa. Então essas duas realidades, o dinheiro ilícito, né, e a vida desenvolvida numa linha ilícita e o dinheiro justo, né, essas duas realidades se contrastam. E quando a gente entende a direção de Deus, o propósito de Deus, as nossas decisões e o efeito delas, você percebe assim, nossa, é muito bom caminhar na direção de Deus. É desafiador, mas é muito bom caminhar na direção de Deus. Deus ele está conosco.
Então, nesta manhã, eu queria te fazer um apelo nesse sentido. Talvez a tua visão, as coisas que você tem buscado, elas têm caminhado numa direção onde tudo que você faz está longe do reinado de Deus na sua vida. Está longe de você dizer que foi Deus que te direcionou, longe do fato de você dizer que foi Deus que te apontou a direção. Talvez as dificuldades que você tem enfrentado na sua vida, com a sua família, talvez você tenha criado seus filhos sem os valores da palavra de Deus, sem os valores de Deus, e hoje você esteja colhendo frutos que são difíceis de digerir. Mas eu queria te dizer que nunca é tarde para acordar, nunca é tarde para poder assumir os seus erros e falar: Senhor, eu tomei a postura de caminhar mais inclinado para o mundo do que inclinado para a Tua glória. Eu caminhei numa direção onde, de 30 anos de vida que eu tenho, 15 anos eu vivi fora do Teu caminho, deixando que outra pessoa sentasse no trono do meu coração, e não era o Senhor, era eu mesmo, era meu ego, eram minhas concupiscências. Se você tomar a decisão hoje de abrir o teu coração diante de Deus, Ele vai começar uma nova história na sua vida hoje. Lembra da história de Jó? Jó teve sua vida toda consumida de alguma forma pelas circunstâncias da vida, mas Deus fez da vida dele, a vida dele mudar da água para o vinho. Ele transformou a história dele, e eu sei que Deus pode transformar a sua história hoje. Eu não sei qual a dificuldade que você tem vivido, mas eu sei que com Deus na sua vida, essas dificuldades não vão ser as dificuldades que você tem enfrentado. Provavelmente Deus na equação da tua vida hoje, a partir de hoje, se você tomar essa decisão de colocar Deus no centro da sua vida, você vai viver o melhor de Deus. Você vai viver uma fase onde você vai falar assim: poxa, por que eu não deixei Deus estar presente na minha vida? Por que eu não caminhei na direção de Deus? Por que eu me entreguei para as minhas próprias vontades, para a minha paixão? Você vai começar a entender que não tem a ver com você não querer fazer alguma coisa ou ser obrigado a fazer alguma coisa. Você vai perceber que fazer a vontade de Deus é prazeroso, que fazer a vontade de Deus é a felicidade genuína, mais prazeroso do que fazer conforme a sua vontade. E você vai ver que tudo que você está fazendo está gerando mais resultado do que aquilo que você faria sem Ele do seu lado. Então, vamos orar nesse sentido, amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta manhã, Pai. Senhor, como é difícil, Senhor Jesus, caminhar nesse mundo, Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que a nossa alma, Senhor Jesus, ela deseja alimentar, Senhor Jesus, a felicidade de uma forma bem diferente da que o Senhor define felicidade, amor, alegria, paz. Pai, é tão difícil, Senhor Jesus, caminhar conforme a Tua direção, diante das investidas do mundo, diante da TV, diante das coisas que vemos aí fora, dos relacionamentos com pessoas que não conhecem a Tua palavra, que nós temos. Ô Senhor Jesus, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos mudar esta história. Pai, nesta manhã nós queremos, Senhor Jesus, tomar uma posição onde a nossa vida vai seguir um outro fluxo, um outro rumo. Ô Senhor Jesus, entra na nossa vida nesta manhã. Pai, toma o Teu lugar no nosso coração nesta manhã. Pai, entra no meu coração, Senhor Jesus, e toma a direção. Tenha liberdade, Pai, para falar o que eu estou fazendo de errado, para falar o que eu devo fazer de certo, para me dar puxão de orelha, Senhor. Tenha liberdade, Senhor Jesus, de tomar frente diante daquilo, Senhor Jesus, que eu às vezes tomo frente. Pai, em nome de Jesus, usa pessoas, Pai, para me podar no meio do caminho, para que eu não viva um caminho sombrio. Ô Senhor Jesus, tome liberdade, Senhor Jesus, para poder usar Teu servo, Senhor Jesus, para me corrigir e me exortar. Ô Pai, em nome de Jesus, perdoa-me, Pai, por todas as decisões erradas que eu tomei, que me fizeram colher duras realidades na minha vida. Ô Senhor, nós oramos Te pedindo, nós oramos, Senhor Jesus, nos arrependendo, mas nós não somos livres das consequências do pecado. Quantas são as famílias, Senhor Jesus, que estão hoje colhendo o fruto de não terem implantado a Tua palavra no coração dos filhos, no coração dos amigos, dos irmãos, das famílias. Senhor, o Senhor sabe como é difícil. Pai, eu intercedo e eu oro, Senhor Jesus, por todos nós nesse sentido, e peço a Ti, tem misericórdia de nós, Senhor. Faz a nossa história, Senhor Jesus, mudar. Faz, Senhor Jesus, a história daqueles que nos cercam, Senhor Jesus, mudar. Eu não estou aqui pedindo, Senhor Jesus, para o Senhor ser injusto e me fazer colher, Senhor Jesus, algo bom quando eu plantei algo ruim. Mas, Senhor, me ajuda, nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda a
a colher aquilo que é fruto da Tua palavra. Nos ajuda a mudar a nossa história a partir de hoje. Nos ajuda a enfrentar as tribulações que virão de acordo com as consequências erradas, Senhor Jesus, daquilo que plantamos de forma errada. Nos ajuda, Senhor Jesus. O Senhor está conosco na guerra, na batalha, nas dificuldades, e pedimos, Pai, faça com que nós percebamos, Pai, o Teu cuidado em meio à tribulação. Pai, não nos deixa, Senhor Jesus, ficarmos iludidos diante da tribulação, como o povo de Israel ficou no deserto, Senhor Jesus, por decisão deles mesmos. Eles ignoraram o Teu poder diante do cuidado que o Senhor estava tendo ali na tribulação, Senhor. Pai, nós não queremos tomar essa atitude. Não nos deixa desanimar, Senhor Jesus, diante da tribulação que vai vir, da colheita ruim que é fruto daquilo que plantamos, que é ruim também. Nos ajuda, Senhor. Nos dê cada vez mais motivação. Mostra homens de Deus do nosso lado, Senhor Jesus. Deixa esses homens influenciarem a gente para aquilo que é bom. Coloca um amor muito grande nessas pessoas, para eles terem paciência conosco nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor nos aturar todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permite, Pai, que vivamos essas circunstâncias para que a gente acorde, Pai. Aquelas circunstâncias difíceis da vida para a gente acordar. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, viver o Evangelho é um desafio, não é verdade? Mas a porta é estreita, mas essa porta conduz à verdadeira felicidade, amém? Essa porta conduz à glória eterna do nosso Deus, a essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos transforma. Nesse sábado à noite nós temos o culto de jovens, não deixa de participar, vai ser uma bênção. E amanhã, na escola dominical, temos a escola, um estudo maravilhoso, né, para toda a igreja. Teremos aí também uma confraternização no Ministério de Louvor, para apresentar todos aqueles integrantes novos. Se você deseja participar do Ministério de Louvor, não deixa de participar com a gente, pode vir, você está convidado, só que traga alguma coisa para comer ou beber, tá bom? E você que é membro da igreja ou quer se batizar de alguma forma, né, nunca teve essa oportunidade, de manhã a gente separa as turmas e tem uma salinha reservada para você que quer batizar, você que talvez aceitou Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, ou já tem aceitado de forma recente. Você pode procurar a classe de batismo para poder ter aí um estudo direcionado para essa fase da sua vida. Você que é membro da igreja ou acabou de ser membro da igreja, não esqueça, essa escola dominical é para toda a igreja aqui no templo, tá bom? No domingo à noite nós temos o culto de celebração, então participe conosco. Temos também o culto dos adolescentes, que vai ser uma bênção. Não deixa de vir, traga o teu filho para participar desse culto. O culto ele acontece após o louvor, no culto de celebração. De 13 a 17 anos é a idade que a gente entende como aceitável. Mas se você se julga aí adolescente, você que tem 60, você será bem-vindo também. Amém? Fiquem na paz, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Até mais. Clica na letra. É em cima, do lado direito.